O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Num sábado, Jesus estava passando através de uma plantação de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado? Jesus respondeu-lhes: acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer esses pães. E Jesus acrescentou: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, neste sábado, neste segundo sábado do mês, mas como todo sábado, sempre um dia dedicado a Nossa Senhora, nós estamos celebrando a missa votiva de Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, pedindo a sua proteção, e é sempre possível, meus santos, na homilia, nós refletirmos a respeito de algo que diga a respeito à nossa fé. Uma homilia pode ser feita a partir dos textos litúrgicos, uma homilia pode ser feita meditando-se um mistério da fé, um mistério da fé católica, um sacramento, um mandamento, mesmo que não esteja diretamente ligado às leituras do dia. Uma homilia pode ser feita a respeito de uma virtude, de um ponto do catecismo. Uma homilia pode ser feita a partir de algo que devotamente é muito caro ao povo, quer dizer, algo que é muito caro à devoção do povo. E eu gostaria então de hoje, já que nós estamos na quaresma de São Miguel, eu gostaria de fazer uma pequena homilia a respeito da oração que nós temos feito todos os dias no final da nossa quaresma de São Miguel, a oração de Nossa Senhora, a quem nós invocamos com o título de Augusta Rainha dos Céus. De onde vem esta oração? Por que ela foi composta? Com que finalidade ela foi composta? Pois bem, no dia 13 de janeiro de 1864, um sacerdote bem-aventurado, isto é, um beato, recebeu da Virgem Maria esta oração. Ele estava rezando e ele viu que os demônios tinham... Estamos aqui, então, mais ou menos no final do século XIX. E ele viu que Deus tinha dado a permissão de os demônios serem desencadeados sobre a terra, de eles terem, de alguma maneira, uma ação maior sobre a terra. Aqui apenas um ponto, uma curiosidade, que muitos santos, santas, beatos, tiveram também revelações, essas revelações particulares, isto é, de que neste período, que a partir deste período do século XIX, os demônios seriam desencadeados numa maior profusão sobre a terra, eles teriam uma maior ação no mundo. Meus irmãos, nós podemos aqui nos perguntar por que Deus permite isso, mas de uma coisa
nós não temos dúvidas, e nós refletimos isso na homilia de ontem: tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Não tenhamos dúvidas de que quando a dificuldade aumenta, quando a provação aumenta, mas para aqueles que amam a Deus, aquelas provações serão ocasião de um amor maior a Deus, de amar mais a Deus. Então, não tenhamos dúvidas que, contrariamente do que podemos pensar, quando isso acontece, o maior número de almas se salva, porque a provação, aquela ação maior do inimigo, despertará os tíbios, acordará os que estão mornos, aqueles que querem seguir a Deus sem pagar o preço. Então, quando vem a provação, a pessoa que ama a Deus com certa tibieza, ela vai se dar conta que não dá para ser morno: ou você é quente, é de Deus, ou você será frio ou morno e será vomitado. Então, a provação, isso que Deus permite, é para o bem dos que serão salvos, é para a salvação e o crescimento daqueles que amam a Deus. Então, louvemos a Deus pelas suas permissões, porque são sempre amorosas. Não é amorosa apenas a vontade de Deus, aquilo que Deus quer, é amorosa também a vontade de Deus que se manifesta na sua permissão, aquilo que Ele permite. Porque se Ele permitiu, ou se Ele quis, aquilo redundará num bem maior, numa glória maior a Deus e numa salvação de um maior número de almas. Pois bem, então, ele teve essa visão em que os demônios viriam numa maior quantidade sobre a terra e que causariam uma grande confusão. E, meus irmãos, a gente não pode negar que a partir do século XIX nós vemos um crescimento muito maior, muito mais acelerado desta confusão. Uma confusão no mundo, sem dúvidas, e uma confusão até mesmo entre os homens e mulheres na igreja. Imagine, hoje em dia, no auge de toda esta confusão, nós ouvimos tudo e o contrário de tudo na igreja. É absurdo que nós na igreja, nós ouçamos A e o contrário de A, que da boca de sacerdotes, de homens consagrados, vocês vão encontrar um ensinamento, e vocês vão encontrar o contrário daquele ensinamento. Que da boca de sacerdotes, vocês vão encontrar a afirmação de que a prática homossexual é pecado, e vocês vão encontrar sacerdotes que dizem que aquilo pode ser até abençoado, que aquela união é digna de ser abençoada, de que como que as trevas se transformassem em luz só porque um homem assim o deseja, mesmo que seja sacerdote. Ele não pode mudar aquilo que é mal. Mas ai daquele que diz ao mal bem e ao bem mal. Então essa confusão que nós estamos experimentando, quem pode comungar, quem não pode comungar, o ensinamento comum desde sempre é que uma pessoa em pecado mortal não pode comungar. Mas como é que alguém pode dizer então que uma pessoa adjojada
ajuntada, ela pode comungar. Não é caridade para com a pessoa, porque eu estou induzindo-a ao sacrilégio. Mas nós iremos encontrar, nós iremos ouvir tudo e o contrário de tudo dentro da igreja. Nós iremos encontrar, nós sabemos, ensinamento bimilenar, é até bíblico, ensinamento, né, condenando, mostrando a pecaminosidade, por exemplo, da masturbação. Mas nós iremos encontrar pessoas, aspas, ilustres, que vão ouvir isso e vão dizer: ah, não, para com isso, besteira, deixa para lá. Outro pecado. Qual é o outro pecado? Isto é, esse daí não é nem digno de ser perdoado. Então nós iremos ouvir tudo e o contrário de tudo. Então é um tempo de confusão. Nós iremos encontrar uma confusão tal no mundo, em que as pessoas não sabem mais o que é um homem e uma mulher, porque homem e mulher viraram uma questão volitiva, de vontade. Eu sou o que eu quiser ser. Tem coisa mais louca do que esta frase, que as pessoas repetem tão constantemente, em todos os âmbitos, dos desenhos animados, das Frozen da vida, que você pode ser o que você quiser, saindo das bocas mais aparentemente ilustres da sociedade. Você pode ser o que você quiser. Sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Você pode ser o que você quiser. Meu santo, eu não posso ter 5 centímetros a mais de altura, se eu quiser. Quanto mais ser o que eu quero. Não me foi dado este poder. Mas será que eu preciso ter mais do que 2 neurônios para ver isso? Eu não posso ser o que eu quiser. Como assim? E o mundo está tão louco que nisso acredita e acha. Então as pessoas acham que podem ser o que elas quiserem. Por quê? Porque elas são deuses. A sua vontade, né, quando ela manifesta o seu querer, acontece. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Só o homem, diz a mulher, e homem ela se torna insensata. Você, se nasceu mulher, será mulher. Mas um mundo louco, e os nossos filhos e netos verão isso. Isto é, eles não verão isso. Os que têm ainda que nasceram ainda por volta, assim, que tenha a partir de agora se forem de igreja, tá? Se forem de igreja, que tenham mais ou menos os seus 10 anos ainda, receberam uma formação, se receberam uma boa orientação, se tem fé, eles ainda vão olhar com estranheza. Mas quem está nascendo no mundo atual, já vai crescer num mundo louco e confuso, em que a confusão está disseminada. Imagine um mundo em que, se você matar uma tartaruga, é um crime inafiançável, mas matar uma criança é um direito. Ora. Por que é que uma mãe não pode matar a criança dentro da barriga? Isso é um direito, uma coisa mais linda do mundo, matar uma criança na barriga. Tente você estourar o ovo dentro da tartaruga. Crê em Deus Pai, vai ser uma ofensa. Tente você matar um filhotinho ainda na barriga do mico-leão dourado. Nossa, a sociedade vai vociferar: que absurdo, que maldade, que crueldade você fez com a macaquinha, com a miquinha. Não sei nem se o diminutivo é esse, mas seria cômico se não fosse trágico. Mas fazer isso, introduzir um objeto na mulher e esquartejar a criança, não, isso aqui é um direito.
você para e diz: ou o mundo enlouqueceu, está perturbado, a confusão é a palavra de ordem, e é a palavra de ordem porque o diabo vem para matar, roubar e destruir, para confundir, porque ele é o pai da mentira. Então nós não podemos negar. Ora, falar em direitos sexuais da criança e do adolescente. Sim, isso em resoluções, né, feitas pela CONANDA, pela Comissão Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 17 de dezembro de 2020. Começa-se já a falar de que a pedofilia, não, é uma doença, não é mais um crime. Daqui a pouco vai ser um direito, e daqui a pouco vai ser a coisa mais linda do mundo, porque é assim que se começa. Nós já estamos ouvindo aí que crianças trans existem, e tudo vira a coisa mais linda e sendo motivo de orgulho. Preparemo-nos, chegará um momento, e não estamos longe disso, em que odiar o diabo será discurso de ódio. Como assim? É uma falta de sensibilidade para com os adoradores de Satanás. Como assim você pode fazer uma oração e pedindo que a cabeça de Satanás seja esmagada? Não, não pode, isso é discurso de ódio. Estou falando sério, meus santos. Não tenhamos dúvidas, isso será descrito como discurso de ódio. Por quê? Porque ouse você dizer que certas religiões de matriz africana são influenciadas por demônios. Não, não pode, porque isso é algo desrespeitoso no diálogo religioso. Então ninguém pode falar mal dessas religiões. Então vão querer mudar até o ritual de batismo, porque como é que você pode dizer renuncia a Satanás e às suas obras? Não, não poderá dizer, porque afinal de contas é um desrespeito. Porque se você disser renuncia a esta ou aquela religião, você pode ser preso. Hoje já existe orientação dizendo, por exemplo, para a renovação carismática: olha, evita ficar falando contrariamente a essas religiões de matriz africana, não fale explicitamente. Já existe esta orientação, vocês sabem, não se deve falar. Então, e você já será, digamos, punido pelo YouTube só por palavras que você disser. Por exemplo, esta que eu disse que eu tinha pensado em não dizer, eu ia dizer pedofilia, mas saiu a palavra inteira, que eu sei que só isso o algoritmo já pega. Por quê? Porque o seu discurso é de ódio. Quer dizer, discurso de ódio, atitude de ódio é a minha, que quero que as crianças sejam protegidas e não iniciadas na vida sexual prematuramente. O discurso de ódio é meu. Percebe, meus santos, que mundo louco e confuso nós nos encontramos, em que um homem se casa com duas mulheres, recebe a autorização da justiça aqui no Brasil, e a criança vai receber o nome daquelas duas mulheres e daquele homem, porque isso é um direito. Ora, a poligamia já entrou. Então, meus santos, o padre Luiz Eduardo Sestac, o bem-aventurado padre Luiz Eduardo Sestac, ele teve essa visualização, esta visão interior, de que os demônios teriam recebido a autorização de ter uma maior ação no mundo, mas ao mesmo tempo ele vê Nossa Senhora, que diz que ela
tinha recebido de Deus a missão de conceder legiões de anjos àqueles que pedirem para combater esses demônios. Nossa Senhora lhe revelou realmente o poder dos demônios, que o poder deles tinha sido desencadeado, mas que era necessário rezar pedindo a ela anjos bons, para que combatessem e derrotassem os poderes do inferno. E aí, a pergunta é óbvia, né? Quando o padre ouve isso, ele diz: minha mãe, a senhora é tão boa, por que é que então nós precisamos pedir o que a senhora já sabe de que nós precisamos? Por que é que nós precisamos pedir que a senhora nos envie anjos para que combatam e derrotem os poderes infernais? Por que a senhora já não concede de imediato? E ela diz: porque esta foi a vontade de Deus. Deus ordenou, Deus colocou este princípio, isto é, os anjos seriam dados àqueles que a ela pedissem. E aqui nos mostra também a obediência da Virgem Maria, de dizer: olha, esta é a vontade de Deus, eu só concederei àqueles que me pedirem, porque esta é a vontade de Deus. A obediência da Virgem Maria, porque ela não vai conceder simplesmente a partir da sua vontade, mas a vontade de Deus é sempre boa, e Deus disse que só concederia àqueles que pedissem à Virgem Santíssima. E aqui, meus santos, então, a obediência é nossa. Ora, se isto nos foi dito ao Padre, consequentemente, para que chegasse ao nosso conhecimento, nós iremos então pedir a Nossa Senhora. Então vamos lá, vamos rezar com devoção esta oração. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela envie anjos, os anjos bons, para que combatam e derrotem Satanás e os seus anjos e os seus demônios na nossa família. Então o pai, a mãe, por autoridade paterna, materna, rezar isso pelos seus filhos. A mãe, com autoridade de esposa, né? Por amor de esposa, rezar isso pelo seu marido, para que ele possa alcançar o céu. O marido, com autoridade de esposo, rezar isso pela sua esposa, pela sua companheira. Os fiéis, com piedade filial, rezarem pelos seus padres, e os filhos pelos seus pais. Os padres, com a autoridade que lhes foi dada, rezar pelo povo a eles confiado. Todos nós, por piedade filial, rezando pela igreja, por todos os padres, por todos os bispos, pelo Papa, pelos cardeais. Por piedade filial, nós somos filhos da igreja, então nós queremos o melhor para a igreja. Vendo toda esta confusão, nós iremos então rezar com devoção, rezando por si mesmo, pedindo a Deus que não permita que a cabeça de Satanás, pelos pés santíssimos da Virgem Maria, seja pisada, que a cabeça de Satanás seja pisada na minha vida, para que ele não tenha influência sobre mim, para que eu não ofenda a nosso Senhor, para que eu não te ofenda, Senhor. Eu te peço, por intercessão da augusta Rainha dos céus, por Nossa Senhora, Rainha dos anjos, eu te peço, enviai, Senhor, sobre mim, sobre os meus filhos, sobre os meus pais, sobre a minha esposa, sobre o meu marido, sobre a minha paróquia, sobre os meus padres, sobre a escola na qual eu estudo. Ora, de alguma maneira, se você estuda ali, você quer bem aquela sua escola, você então todos os dias, você reza esta oração, ou até mesmo pode rezar lá, naquele local, pedindo a Nossa Senhora que envie os santos anjos sobre aquele lugar. Vocês querem um lugar em que a confusão é mais disseminada do que uma escola
uma universidade, quantas pessoas boas nós conhecemos e que depois que entraram na faculdade se perverteram, porque se tornou um ambiente maligno mesmo, onde são disseminados ensinamentos tão contrários à vontade de Deus. E não tenhamos dúvidas de que os demônios, seres intelectuais, espirituais, intelectuais, eles agem também, se não principalmente, nesses âmbitos. Então rezar em família. Imagine, pai, a mãe e os filhos, todos os dias, um horário apenas, escolhemos à noite, por exemplo, uma oração tão curtinha, em que você já engata no final do terço. Terminou o terço, vamos então rezar a oração da augusta Rainha dos Anjos. Que maravilha, se aqueles que puderem, que mandem imprimir orações e distribuir entre as pessoas, popularizando esta oração, que por meio da qual Nossa Senhora disse que Deus concederia muitas graças de libertação, de combate aos demônios, porque quando o padre Luiz Eduardo Sestac ouviu isso, ele disse: então tá bom, minha mãe, já que eu tenho que pedir à senhora, para a senhora enviar os anjos, porque esta é a vontade de Deus, me ensine a senhora como eu devo pedir. Então não foi uma oração que saiu da cabeça do padre, mas foi uma oração ensinada pela própria Virgem Maria, uma oração até que é indulgenciada, que recebeu a aprovação eclesiástica do bispo, do bem-aventurado, do bispo de então, e que depois foi indulgenciada pelo Papa. Quer dizer, não é uma oração qualquer, uma oração antiga, uma oração aprovada pela igreja, uma oração indulgenciada, e que quando foi pela primeira vez impressa em grande número, foram feitos 500 mil exemplares, as impressoras quebravam. Por quê? Porque se Deus concedeu à Virgem Maria esta graça, por meio destas palavras piedosamente rezadas, é claro que o diabo sabia que muito mal viria a ele por meio desta oração. Então vamos lá, meus santos, mas não só, se lhe for possível, de você mandar imprimir e divulgar, mas de você rezar em casa, no trabalho, na escola, individualmente, os casais de namorados rezarem esta oração, pedindo esta graça. Por quê? Porque os demônios que foram desencadeados sobre a terra, eles estão vindo, eles estão sendo lançados sobre a terra para causar esta confusão e esta destruição. Nós ouvimos aqui, quando nós rezamos a oração de São Miguel, nós dizemos a respeito, quer dizer, aqui neste momento só o sacerdote, ele está dizendo, se dirigindo ao diabo: a ti, pois, ó ímpio, e aos teus anjos está preparado o verme que nunca morre. A ti e aos teus anjos o fogo inextinguível, porque tu, ó maldito, és o príncipe do homicídio. Então todo homicídio, nós não podemos negar que o aborto tem crescido imensamente, e as pessoas agora estão sendo até proibidas de rezar para que o aborto não aconteça, porque já virou crime até. Porque tu, ó maldito, és o autor do homicídio, tu és o autor do incesto, da intimidade sexual entre pai, filho, irmãos, entre entes. Isso tem se propagado, e não tenho dúvidas de que essa é a meta: destruir a família. Então vai se destruir a família promovendo-se a agenda gay, destrói-se a família promovendo-se
o aborto, destrói-se a família, destruindo a autoridade do pai e da mãe, destrói-se a família, hipersensibilizando, sexualizando as crianças, destrói-se a família, promovendo-se o quê? O incesto. Nós começamos a ver em novelas de mãe que não sabia e começou a namorar o filho, de irmãos que não sabiam e começaram a se relacionar, apenas para nos acostumar com esta ideia tão repulsiva, para depois que aqueles que se relacionavam sem saber, possam se relacionar já sabendo. Nada disso é à toa. Então, por quê? Porque ele é o autor do incesto, ele é o chefe dos sacrílegos, ele promove os sacrilégios, que nós estamos vendo o quanto tem crescido e aumentado. Tu és o mestre das piores artes. É verdade que arte aqui compreendamos toda ação, mas nós não podemos negar que a arte moderna, ponho aspas, porque aquele troço feio e horroroso, nem de arte deveria ser chamado, por arte moderna até as coisas, até os sacrilégios entraram, mictórios com imagem de Jesus e da Virgem Maria, arte em que você leva para as escolas drag queen e coisas parecidas, o teatro do cavalo tarado, lá do Rio de Janeiro, coisa que você para e você diz, o que é isso? Obra do diabo. E isso é tido como arte, financiado pelo Estado, pelo município, pelas nações, museus históricos acolhendo artes sacrílegas e ofensivas a Deus, a Jesus Cristo. Meus santos, nunca houve tanto sacrilégio e tanta ofensa a Deus como atualmente. Como assim, padre? E antigamente não existia? Antes de Cristo existia, mas ela era praticada por quem não tinha fé, pelos inimigos de Deus, mas praticada pelos chefes das nações que foram formadas pelos valores cristãos e que agora viram as costas para Deus, é bem diferente. Um país como o nosso, Brasil, dito cristão, em que milhares de pessoas aplaudindo e achando lindo um Jesus Cristo com seio entrando crucificado no dia de carnaval, ou o diabo batendo em Jesus Cristo. Imagine a ofensa causada a Deus por nações que foram formadas em Cristo pelos valores cristãos. Então tu és o autor das piores artes, o doutor dos heréticos, os ensinamentos errados. Já falei que nós ouvimos tudo e o contrário de tudo. Tu és o doutor dos heréticos, tu és o inventor de toda obscenidade, e nós estamos vendo isso tão espalhado no mundo atual. Então quando você rezar a oração de Nossa Senhora Augusta, Rainha dos Céus, ter isso em mente. É uma oração de combate espiritual. Então pedir a Deus que por meio de Nossa Senhora nos envie os anjos de que nós precisamos, para que o diabo seja combatido, os demônios e Satanás sejam esmagados pelos pés puríssimos da Virgem Santíssima. Para terminar então, meus irmãos, esta oração, vamos rezar com piedade a oração da Augusta Rainha dos Céus. Augusta Rainha dos Céus, soberana mestra dos anjos, vós que desde o princípio recebestes de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos pedimos humildemente, enviai vossas legiões celestes, para que sob vossas ordens e por vosso poder, elas persigam os demônios, combatendo-os por toda parte,
reprimindo-lhes a insolência e lançando-os no abismo. Quem é como Deus, ó Mãe de bondade e ternura? Vós sereis sempre o nosso amor e a nossa esperança. Ó Mãe divina, enviai os vossos santos anjos para nos defenderem e repeli para longe de nós o cruel inimigo. Santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. Amém.